coração, todo o nosso entendimento e ao nosso próximo, como a nós mesmos. E Jesus disse: olha, você disse certo, faz isso que você vai viver. Mas ele tentou Jesus. Só que Jesus reverteu para ele, porque Jesus ele conhece o íntimo. Ele sabia que aquele homem, ele conhecia a palavra, mas o coração estava longe dele. Era só por fora, por dentro estava podre. E Jesus disse para ele: ó, você sabe o que você tem que fazer. Aí ele, tentando se justificar, disse: ah, mas quem é o meu próximo, né? E Jesus encontra então a parábola de um certo homem que desceu de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, que deixaram ele meio morto. Então o ensinamento já começa aqui, irmão. Porque aquele homem, naquela época, Jerusalém era a cidade, era o templo de Deus, onde as pessoas saíam de todos os lugares para buscar a palavra, para orar, para ter um conhecimento, um ensinamento da palavra. Jerusalém era uma cidade santa. E Jericó já era uma cidade conhecida por suas riquezas, por grandes comércios, movimentação de dinheiro. E aquele homem, então, ele saiu da presença de Jerusalém para buscar as coisas do mundo. Então, irmãos, ó, não faça como esse homem. Não deixe a casa do Senhor para buscar o que está lá fora. O que está lá fora não presta, irmão. Já cheira mal as narinas do Senhor. Fica na presença do Senhor. Porque quando a gente sai para fora, a gente vê o que acontece. O diabo já está lá esperando. Quando a gente sai da presença, você sai para fora, o diabo vai te colocar no barquinho dele e vai colocar você para mais longe ainda. E quando ele te levar para longe da presença, irmãos, ele vai, ó, ele vai te espancar, ele vai te humilhar, ele vai te deixar jogado, ele vai te jogar no mundo do crime, no mundo do engano, da prostituição. Ele vai te fazer de tudo para te envergonhar, porque ele quer te ver na sarjeta. É isso que o diabo quer, mas fica na presença do Senhor. Aleluia! E descia pelo mesmo caminho certo sacerdote que, vendo, passou de largo, de igual modo um levita. Imagine-se a situação daquele homem caído no chão, quase morto. E ele olha e vê um sacerdote, um levita, e ele fala: nossa, agora, graças a Deus, um homem de Deus, né, vai me ajudar, vai me tirar dessa situação. Mas a Bíblia diz que ele não ajudou, passou de largo. Porque esse sacerdote, esse levita, representam os falsos cristãos. Aquelas pessoas que só fazem por interesse, que só te olham se você tem alguma coisa. Se você não tem, você não serve. É isso mesmo. E tem muitos, tem muitos. Mas diz que um samaritano vinha de viagem, ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Aquela pessoa que tem Jesus no coração, por mais que seja uma pessoa que não gosta da gente, que critica a gente, se a gente vê ela numa situação difícil e a gente não se comover, a gente vai estar sendo como aquele sacerdote, aquele levita. Então a gente precisa se comover com o sofrimento dos outros também, se alegrar com a alegria e se entristecer com a tristeza dos outros também. E a gente não pode fazer acepção de pessoas quando a gente for ajudar. Porque Jesus, ele orou até por aqueles que crucificaram e falou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E uma história muito interessante, que quando Miriam estava criticando Moisés em nenhum momento rebateu da mesma forma. Ela prestou a conta com Deus. E Moisés, por um coração humilde, ele disse assim: Senhor, por favor, cura. Mesmo sabendo que ela tinha criticado, que estava falando pelas costas, Moisés orou por ela. E nem sempre a gente vai encontrar alguém espancado, alguém ferido. Às vezes é uma pessoa que precisa de um abraço, precisa de uma oração. E às vezes a gente passa perto, a gente consegue entender no semblante da pessoa que ela não está bem, mas a gente passa e não fala nada. Às vezes a gente, uma palavra simples: olha, Jesus te ama. A gente já plantou uma semente no coração daquela pessoa. E quem vai regar e dar o crescimento é Jesus.
gente tem que fazer a nossa parte. Aleluia. E às vezes, né, irmãos, a gente precisa entender que às vezes aos nossos olhos a pessoa precisa de alguma coisa, mas ela precisa de Deus. O louvor, quando o louvor, eu contei para minha esposa que falou, olha, o louvor já está falando, porque eu ia falar sobre isso também. Daquele homem que estava pedindo esmola na porta formosa. E ele acreditava que ele precisava de uma esmola para sobreviver. Mas quando chega dois ungidos, duas pessoas que tinham o Espírito Santo, que tinham Jesus, eles viram o que realmente aquela pessoa precisava. E ele falou, eu não tenho dinheiro, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, o que Jesus me deu de graça, eu também vou te dar de graça. Levanta em nome de Jesus. E quando aquelas pessoas davam dinheiro para ela, ela dizia obrigado. Mas quando Pedro disse, olha, levanta em nome de Jesus, que ele viu o milagre, que ele viu Jesus na vida dele, ele saiu glorificando a Deus. Aleluia, Jesus. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Irmãos, na Bíblia, azeite significa unção, significa ter o Espírito Santo. E os irmãos sabem, os irmãos tomam a Santa Ceia, sabem o que significa o vinho. É o sangue de Jesus, é o cálice do Novo Testamento. E aquele homem, ele portava o Espírito Santo, ele portava o sangue de Jesus na vida dele. Todos somos falhos, mas o sangue de Jesus, ele nos lava. E aquele homem, ele foi lavado pelo sangue de Jesus. E ele andava, então ele tinha algo de Deus para oferecer para aquela pessoa que ele encontrou caída. Mas aquele sacerdote, aquele levita não tinha. Ele só tinha as vestimentas, só tinha o cargo. Mas por fora, por dentro, eram lobos devoradores. Jesus dizia, bem que Isaías profetizou sobre vocês. E vocês por fora são uma coisa e por dentro são outra. Aleluia. Hipócritas. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que aquele homem estava de viagem, irmãos. Ele não ia ficar por ali. Mas ele deixou todos os seus afazeres e se comoveu por uma pessoa que ele nem sequer conhecia. Ele abriu mão de 2 dinheiros, que naquela época representava 2 diárias inteiras de trabalho caloroso de uma pessoa. Ele abriu mão por uma pessoa que ele sequer conhecia, mas uma pessoa que precisava. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros, e disse, cuida dele, e tudo o que de mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Ou seja, irmãos, aquele verdadeiro cristão, aquele bom samaritano, ele pegou aquela pessoa que estava lá fora, que estava perdida, e trouxe para a casa do Senhor. E chegando na casa do Senhor, tem muitas pessoas aqui de fé, que sabia que ia cuidar dele. E ele falou, olha, quando eu voltar, se tiver algum custo, eu pagarei. Isso representa os dízimos e as ofertas, porque a casa do Senhor também precisa de mantimento. E a gente costuma se espelhar em muitos casos que a gente vê lá fora de pastores que pegam aquilo que não devem. Inclusive, aconteceu aqui, não tenho medo de falar, mas a conta dele é com Deus. Ele tem que acertar suas contas com Deus. A gente não pode deixar de cumprir a nossa fidelidade pelas outras pessoas, porque a nossa salvação é individual.